Olá, boa noite, bem-vindos à nossa segunda live do ano. Hoje é dia 7 de janeiro, quinta-feira. Forte abraço, Rodrigo, obrigado. Neste dia, após um dia tão triste, né, da gente ver cenas tão lamentáveis acontecendo nos Estados Unidos e, enfim. Pois muito bem, tudo tem gerado, as notícias têm gerado muito em torno desses acontecimentos políticos, naturalmente. Obrigado, filho. E temos, não temos assim nenhuma notícia muito marcante na economia, digamos assim, não que eu tenha visto, pode ser que tenha passado despercebido a mim. Mas, embora não tenhamos tido nada de muito impactante no mercado, poderíamos ter tido, né? Porque tivemos uma declaração do nosso presidente da República afirmando que o Brasil estaria quebrado. Isso me chamou muito a atenção, porque é o seguinte, nós, ao longo de todas as nossas lives, eu venho insistindo aqui, batendo numa tecla, que o Brasil vive uma situação fiscal muito grave. O que é a situação fiscal? A situação das contas do governo, né? A situação da dívida, uma dívida crescente, uma dívida que tem uma trajetória aparentemente insustentável, ou tende a ter um déficit primário persistentemente negativo desde 2014, previsões muito lá para frente. Mas, gente, olha só, Manuela, bem-vinda, Miranda, eu queria deixar uma coisa bem clara, tá? Em nenhum momento, eu quis dizer que o Brasil estava quebrado. Existe um abismo de diferença entre isso. O que é um país quebrado? Um país quebrado é um país que não tem solvência. O que quer dizer isso, traduzindo economia em português? Ele não tem como honrar os seus compromissos. Ele não tem como. Eu estou quebrado, eu estou devendo dinheiro para você, quebrei, eu não posso pagar. Uma firma, quando vai à falência, né, ela não paga os seus credores. Então, quebrar significa ir à falência e não pagar os credores. Isso é uma coisa muito grave, que graças a Deus nunca aconteceu com o Brasil, nunca, nem nos piores tempos da década perdida. Nós, nos anos 80, chegamos a ensaiar uma moratória na época do Dilson Funaro como ministro da Fazenda, mas logo, graças a Deus, voltamos à normalidade, e mesmo assim uma moratória não uma moratória é um calote, né? Falando em português mais claro, mas não é quebrar. Quebrar é se você tem uma dívida externa, por exemplo, não vou pagar, quebrei. E se você tem uma dívida interna, que é o grande problema do Brasil, você fala, quebrei também, não vou pagar a dívida interna. Isso é de uma gravidade enorme. As nossas lives têm tentado alertar para que não cheguemos a esse ponto. Nós estamos aqui conversando, eu falando de economia para vocês, para a gente compreender o momento. Meu querido Edson Renato, que maravilha, que honra para mim.
meu chefe eterno, chefe do Departamento de Engenharia Industrial, um brilhante chefe, e uma pessoa que eu tenho honra de chamar de amigo, de colega. Bem-vindo e muito obrigado pelo prestígio, Edson. Então, o que nós estamos conversando aqui é para tentar evitar justamente que o Brasil chegue a esse ponto de colapso, chegue a esse ponto de não conseguir honrar a dívida interna. Mas nós, graças a Deus, estamos muito longe disso. Nós temos um problema fiscal grave, nós temos um problema de déficit primário, que a gente não consegue economizar para pagar os juros da dívida, nós temos uma dívida crescente, nós precisaríamos de uma reforma administrativa, outro grande abraço, querido, uma reforma administrativa mais eficaz, e nós precisaríamos de um grande ajuste fiscal, e especialmente uma descentralização dos gastos, né, para poder aumentar a faixa de manobra do governo, né, para os gastos chamados discricionários, gastos para investimento, etc. Agora, apesar de estarmos nessa crise fiscal, não significa que a gente quebrou. Tá? Então, qual é a implicação disso para a economia? Bom, como o nosso presidente da República não é assim uma pessoa que é um exemplo, digamos, de declarações muito intelectualizadas ou muito ilustradas, para não dizer que ele só fala bobagem, o mercado ignorou completamente a declaração e não aconteceu nada. O dólar ontem teve uma alta de quase 1%, contrariando a cotação do dólar nos mercados internacionais, né? Talvez tenha tido um pouco de influência, talvez não, é difícil dizer. Mas, de uma forma geral, não houve nenhuma turbulência no mercado, porque o mercado sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Então, eu queria alertar vocês que nós temos uma grave crise fiscal, que nós precisamos ter, o governo precisa fazer um ajuste fiscal sério, o governo precisa fazer o que nós macroeconomistas chamamos de consolidação fiscal, ele precisa arrumar as contas de tal sorte que os gastos do governo sejam menores do que a receita, do que os impostos, de tal sorte que sobre reservas para pagarmos os juros da dívida. O que é isso? Que nós tenhamos superávit primário. O resultado primário tem que ser positivo. Nós temos uma meta de superávit primário que é de 3% do PIB, que é aproximadamente 7 trilhões de reais. Ano passado nós tivemos, por causa da pandemia, nós tivemos gastos muito grandes e chegamos a um déficit primário de 800 bilhões. Esse ano o déficit está programado para uns 245 bi, se não me falha a memória, aproximadamente 3,5% do PIB. Foi o que foi solicitado ao Congresso. Mas esses déficits primários já vêm acontecendo desde 2014, tá? Desde a época da presidente Dilma Rousseff, que justamente tinha o famoso jargão, né? Gasto é vida. Então gastou-se muito nesses governos. Não acredito que a minha querida Valéria entrou pela primeira vez. Querida, bem-vinda, que honra, muito obrigado. Mas hoje só tem personalidade. Queridíssimo Habib, obrigado, querido, pelo prestígio. Então nós temos uma grave situação fiscal, nós temos que fazer a consolidação fiscal, mas nós estamos muito longe de estarmos quebrados, né? Estar quebrado é tentar vender título de dívida pública e não conseguir.
Está quebrado não vou pagar juros para ninguém. Está quebrado dar um calote total na população, que esses partidos de extrema esquerda sugerem, etc. E que é enfim, uma insanidade. Então, nós estamos longe de estarmos quebrados. Agora, nós precisamos tomar jeito, né? Tomar jeito, criar juízo, parar de gastar e arrumar as contas. Agora, a macroeconomia, né, é a parte da economia que tem mais interseção com a política, então vamos cutucar um pouquinho as coisas, né? Então, já que o presidente da República está assim tão preocupado com essa área, então nós poderíamos cobrar do governo, aliás, de todos os governos anteriores, escuta, então se a gente está quebrado, se é verdade isso que você está falando, então mais do que nunca a reforma fiscal é urgente. Então você tem que economizar. Então você não pode gastar mais do que você arrecada. Ah, mas eu tenho despesas obrigatórias e tal. Não. Tudo bem, a gente vai, na live de anteontem a gente falou, a gente vai reajustar as despesas obrigatórias em 5,22%, ok? Mas então vamos mandar para o Congresso uma lei que vai descentralizar essas despesas, que vai desamarrar isso, tá? Essas despesas obrigatórias têm que ser diferentes em cada município, em cada estado. Então tá na hora, tá mais do que na hora. Eu estou anunciando aqui nas lives um panorama fiscal grave, de uma crise fiscal grave, que é muito melhor do que está quebrado. Então, já que ele acha que está quebrado, então toca essa reforma, toca as privatizações. Onde estão as privatizações tão prometidas, né? Paulo Guedes disse que ia praticamente zerar. Na live de anteontem me perguntaram se eu achava que o Paulo Guedes era um boneco do Bolsonaro. Eu disse que não, muito pelo contrário, né? Que eu acho que ele era como o grilo falante no Pinóquio, né? A consciência dele que ele às vezes não ouve, às vezes a sempre, e que na verdade, falando português claro, nós fomos enganados, né? Bolsonaro não é liberal, tá? Ele nem sabe o que é isso, provavelmente. Ele se diz de direita e não sabe o que é direita, assim como Lula não sabe o que é ser de esquerda. Então, assim como Trump tem tanto de republicano quanto eu de astronauta, né? Então, indo um pouquinho, misturando com a política, nós estamos vivendo épocas muito tristes em que o populismo conseguiu chegar nos Estados Unidos da América. Nós temos um racha no Partido Republicano. Fabinho chegou bem na hora que eu estou falando do Trump. Nós temos nos Estados Unidos da América o Partido Republicano, que foi partido do Abraham Lincoln, foi partido do Nixon, foi partido do Ronald Reagan, que recuperou a economia americana, do Bush. Nós temos um indivíduo que está provocando um racha no partido e que agora teremos uma linha republicana e teremos uma linha social populista, porque o atual presidente norte-americano, Donald Trump, ele é protecionista, ele é provocador. E o que aconteceu ontem foi um episódio que eu nunca pensei que fosse presenciar na minha vida. Na minha vida, eu nunca imaginei que um presidente da República dos Estados Unidos da América fosse incitar a população para invadir o Congresso. É interessante, minha querida Luísa, bem-vinda. É interessante falar sobre isso, porque muita gente ontem começou a comparar os Estados Unidos com a Venezuela. Não exagera, não pira na batatinha. Por quê? Essas repúblicas de banana, de fato, pois assusta mesmo, querida. Essas repúblicas de banana, qualquer coisa
que o cara faz impacta a economia, tá? Então, Morales da vida, por exemplo, na Venezuela, ele arruinou o país, desde Chávez. Gente, Venezuela, para quem é jovem como a Luísa, não pegou. Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, tá? Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo e foi arruinada pelo chavismo, totalmente arruinada, tá? Um Bolsonaro fala uma bobagem dessa, que o Brasil está quebrado, o mercado nem liga para ele, que sabe que ele está falando besteira. O Trump, que é um total psicopata, total, tinha que ser impeached agora, tinha que ser tinha que responder criminalmente pelo que ele fez. O impacto disso na economia americana é zero. Dia 20 vai tomar posse o Joe Biden, que não sei se vai ser um bom presidente, ou medíocre, ou muito bom, não sabemos, mas pelo menos parece ser um homem psiquiatricamente ajustado, tá? Isso que aconteceu ontem, isso é inaceitável. Isso é uma coisa que Luísa, eu adoro os seus comentários, Luísa. O povo pira também, não exagera mesmo, o povo gosta de sensacionalismo. Mas ontem foi surreal. O que aconteceu ontem foi de fato surreal. Mas já que a live é sobre economia, é interessante que existe um certo paralelo entre o Trump e o Bolsonaro, certo, no sentido econômico, que a economia dos Estados Unidos é uma máquina, é uma engrenagem que ela vai azeitada. Se você botar minha filha de 9 anos para presidir os Estados Unidos, eles seguem. Exagero, claro. Se botar a gente, né, Luísa, iria bem melhor com o Trump, né? Você e eu. E aqui também o mercado não dá muita bola. Agora, foi muito grave. Muito grave. Vocês querem que eu conte uma historinha? Uma historinha política que eu acho muito interessante o pessoal saber. Isso que o Trump está alegando, posso contar? Não é de economia. Isso que o Trump está alegando que aconteceu, que não aconteceu, cada estado recontou 1000 vezes e a diferença foi grande. Nem o Mike Pence mais está com ele, nem o senador, principal senador republicano, Mitch, sempre confundo o nome dele, o sobrenome, Mitch. Gabriela, me ajuda aí, você que... Mitch McConnell. Mitch McConnell falou, gente, se a gente fizer isso que o Trump está querendo, a gente vai arruinar a República. Então é óbvio que não aconteceu nada disso. Isso que ele está alegando, uma vez aconteceu. Uma vez aconteceu, uma e meia, né? Na eleição do Bush filho teve uma certa irregularidade na Flórida, mas teve uma vez que isso aconteceu mesmo, que os mortos votaram. Foi na eleição entre o Richard Nixon e o John Kennedy. Tatiana Elma, bem-vinda. Estou falando um pouquinho de política agora. Essa eleição de 1960, essa eleição foi a eleição do Kennedy, e Kennedy era amicíssimo do maior cantor de todos os tempos, depois de mim, é claro, The Voice, Francis Albert Sinatra. Frank Sinatra era amicíssimo do Kennedy, os dois iam para farra juntos, etc. E o Sinatra, todo mundo sabe que tinha ligações com a máfia. E Rafael Vilaça, bem-vindo. E me perdoe se não é Rafael. E o Sinatra pediu ajuda da máfia para eleger o Kennedy.
E a máfia falou, deixa comigo. Então, os mortos de Chicago votaram em peso para o Kennedy, e o Kennedy venceu as eleições. Depois de eleito, John Fitzgerald Kennedy nomeia o seu irmão, prazer todo meu, querido, obrigado por me honrar, nomeia o irmão Bob Kennedy como procurador-geral. E num ato de inteligência fantástica, ele começa a perseguir os mafiosos. Aí depois o pessoal fica pensando, quem será que matou Kennedy? Nossa, que dificuldade! Não foi o CIA, não foi não sei o que. É óbvio que foi a máfia. É óbvio que foi alguém metido como o Hoffa, era um dos principais inimigos do Bob Kennedy. Não tem outra. Ele é eleito com a ajuda de um grupo e depois ele trai esse grupo. Gisele Faria, bem-vinda, estou falando um pouquinho de política. Não é exatamente a coisa mais inteligente, né? Você enganar mafiosos, né? Muito bem, esse caso chegou aos ouvidos do Nixon. Os assessores todos do Nixon falaram, olha, teve roubo. A máfia fez... Isso está no filme The Irishman, o último filme do Martin Scorsese, está... Isso é uma história que não sou eu que estou inventando e nem é fake news de WhatsApp. Isso aconteceu de fato. E chegaram para o Nixon e falaram assim, vamos protestar, vamos pedir recontagem. E o Richard Nixon chegou e falou assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso não vai fazer bem para a democracia americana. Um dia eu vou ser eleito presidente. A mesma coisa, uma coisa parecidíssima aconteceu agora do outro lado, né, do lado democrata, com Al Gore, quando teve também irregularidades na Flórida, né, que o George W. Bush, o governador da Flórida era irmão dele, etc. E ficou aquela história até dezembro, vai, não vai. Chegou uma hora que o Al Gore ligou falou, eu acabei de ligar para o George, para a Laura, congratulando. Quer dizer, você tem uma frase famosa, né? A liturgia do cargo, né? Se você é presidente da República, você tem um determinado comportamento que esperam de você. Agora, se você é presidente da República dos Estados Unidos, aí a buraco é um pouco mais embaixo. Então, foi um dia muito triste ontem, mas que não terá impactos, pelo menos não na minha análise, na economia americana, nem na economia mundial. É um susto, porque é um ataque à democracia, na democracia mais antiga do mundo. A Constituição americana é de 4 de julho de 1776, né? Ou seja, 12 para 57, 245 anos de democracia, né? À época, a monarquia britânica, nós já tínhamos parlamentarismo monárquico na Inglaterra, mas o rei ainda tinha uma influência ainda muito, muito forte, até a Rainha Vitória ainda tivemos muita influência. E na democracia mais antiga do mundo a gente vê um espetáculo triste desse, não foi nada agradável, muito, muito, muito ruim. E serve um pouco de lição para nós, né? Para a gente ficar com as barbas de molho. Então é importante a gente filtrar determinadas frases de presidentes que não são ilustrados, né? não conhecem. Ele mesmo admite, né? O Bolsonaro admite que ele é ignorante em economia. Ele podia não ser, né? Ele ficou 26 anos na Câmara dos Deputados, ele podia ter estudado, ele podia ter, assim como Lula, né? Lula é um homem de uma inteligência a toda prova, um carisma, é o maior, talvez o maior líder carismático desse país, mas também poderia ter estudado se quisesse, né? Teve N oportunidades para isso, mas não precisou. Então, nós temos, assim a gente vai de populista em populista.
E é uma coisa triste, é uma coisa muito triste, porque o populismo, ele não é esquerda nem direita, ele não é extrema direita, ele não é extrema esquerda, não tem extrema nenhum. O populismo tem extrema ignorância e extremo carisma e extrema esperteza. Você está preocupado se o país está quebrado? Então não vai criar o Renda Cidadã para ganhar o voto do Nordeste, que a popularidade do Bolsonaro está bombando lá no Nordeste. Você está preocupado que o país está quebrado? Então não vá aumentar, não vá criar planos populistas para se eleger. Cuide do Brasil. O país, às vezes, tem que tomar remédios amargos. Gente, a Margaret Thatcher, ela enfrentava uma ira do povo britânico. Ira, ela cortava gastos. Ela falava, não existe essa coisa de dinheiro público, dinheiro do governo, existe dinheiro dos contribuintes. E a gente tem que saber direito onde gasta esse dinheiro. E foi cortando e acabou com os sindicatos. E lá na frente, a Inglaterra teve a sua inflação reduzida a praticamente zero. No primeiro momento, o desemprego aumentou muito, depois caiu. Mateus, bem-vindo, querido. Ela trouxe desenvolvimento para o país, mas no curto prazo o pessoal tomou aquele remédio amargo. E o que o povo inglês fez? Reelegeu Margaret Thatcher. Thatcher teve mais mandatos do que Winston Spencer Churchill. Vocês podem imaginar isso? É uma coisa, não é para pouca gente não. Quer dizer, não é para todo mundo não. Então, o populista, ele pensa, o estadista pensa nas próximas gerações, né? E o populista pensa nas próximas eleições. E é difícil imaginar um estadista aqui no Brasil. Eu tenho dois nomes, mas eu não vou falar quem eu acho que for. Um é o criador do Sistema Monetário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, que criou o Banco Central do Brasil. E o outro, não vou nem dar nenhuma dica. De tal sorte que a resposta à pergunta é não, o Brasil não está quebrado. E se estivesse, mais um motivo para fazer o ajuste fiscal, para fazer reformas fiscais. Nós vivemos uma crise fiscal. Sabia que estava esquecendo uma coisa. Agora, imagine que a minha querida Ana Luísa, minha mais recente, porém muito querida amiga, imagina que você, Ana Luísa, é investidora internacional. Você ouve do presidente da República de um país X que esse país X está quebrado. Eu te pergunto, você investiria nesse país? Você abriria uma fábrica nesse país? Mercedes-Benz já saiu, né? Já tem um tempo. Vocês, todo o meu público de 10 pessoas, que nem o Agamenon falava, todos os meus 2 leitores, vocês investiriam num país desse que o líder do Poder Executivo está dizendo que o país está quebrado? Então, para o mercado interno, para as variáveis macroeconômicas, não tem, assim, no primeiro momento, impacto. Mas, em questão de investimentos, questões de investimentos, é óbvio, né? Imagina um credor ouvindo isso. Graças a Deus a gente não tem mais dívida externa, né? Senão, os juros da dívida iam lá para a estratosfera. Então, é uma coisa realmente muito lamentável, mais uma bola fora. E
eu queria só mandar uma mensagem de tranquilização, que nós não estamos quebrados. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Hoje falamos um pouquinho de política, inevitável, né? Depois de um dia como ontem. Não é inaceitável que um presidente da República de qualquer país incite sua população. Self-fulfilling prophecy. Boa, Bíblia. É inaceitável que qualquer presidente da República de qualquer nação incite sua população contra o Congresso, contra senadores, deputados, etc. E olha que aqui nós temos um Congresso, digamos assim, não muito caprichado. É inaceitável, né? Agora, isso nos Estados Unidos da América, isso, e as pessoas irem e quebrarem equipamentos da imprensa, cara, que cenas horrorosas. Você concorda, Habib? Que coisa horrível que foi aquilo. Que horror, que pesadelo, que filme triste. Então, a gente está mal cercado, mas em breve, dia 20 de junho, se Deus quiser, esse pesadelo lá acaba. Enquanto isso, nós outros vamos de bobagem em bobagem. Gente, quero agradecer que vocês ficaram até aqui, até tão tarde. Essa live vai ser um pouco mais curta, né? Porque não tem muito mais a comentar, né? O avô do nosso atual presidente do Banco Central, que já comentamos, né, ganhou pela revista The Banker o título de banqueiro central do ano. O avô dele, o grande economista Roberto Campos, uma das maiores cabeças da história da economia do Brasil, uma vez um puxa-saco chegou para ele e disse: ministro, existe limite para a inteligência humana? Ele respondeu: meu filho, se existe limite para a inteligência, eu não sei, eu só sei que a burrice é ilimitada. Então, temos algumas demonstrações, infelizmente, dessa fulfilling prophecy, Habib, de que a burrice é ilimitada. Então, eu quero que vocês, por favor, compartilhem, se vocês gostarem, tiverem gostado, manda por aviãozinho para os amigos, continuem me seguindo, convidem outros para seguir. Você, educador financeiro, siga os passos da Ana Luísa. A gente falou hoje não tanto, né? Mas normalmente a gente fala a beça de macroeconomia aqui. E o educador financeiro, a macroeconomia para ele é o que, Ana Luísa? É o guarda-chuva. É a previsão do tempo para saber se você vai sair de guarda-chuva ou não. Se você tem na sua bagagem os conhecimentos de macroeconomia, você pode aconselhar o seu cliente de forma tranquila, segura, e não ser pego pela chuva, sem guarda-chuva. Então, o conhecimento de macro está presunto o tempo. Ó, saia com guarda-chuva, porque hoje vai chover. Bernardo, me desculpa, bem-vindo, mas já estamos acabando. Muito obrigado mais uma vez e continue me seguindo lá nas redes, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e até terça que vem. Tchau!